Deixa eu já chamar meu grande amigo aqui toda segunda-feira, o grande Felipe Santana, lá da Axie Investing, que está conosco aqui no nosso programa. Felipão, hoje você está em Brasília aí, você está, ó rapaz, hoje você está que tá, hein? Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa, meu amigo. Muito boa tarde, Rafael Lara. O que é que eu não faço pela audiência? Estamos aqui com o sol para cada um, sempre aí privilegiando, homenageando seu programa aí toda segunda-feira. Tá quente, meu amigo, mas talvez o mercado esteja ainda mais quente do que a capital federal. Eu tenho certeza que está quente por aí. Eu morei em Goiânia durante um ano, fui muito a Brasília, inclusive trabalhei por aí, e eu sei exatamente esse sentimento que você está tendo, de terno, gravata, num calor, um sol de rachar, e não bate nenhum vento em Brasília. É uma cidade linda, só que não faz muito calor realmente. Então, vou logo para você não morrer de calor aí. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa expectativa para a super quarta. O que dá para a gente esperar dessa super quarta? Há um consenso de um corte de juros lá nos Estados Unidos. Você acha que se vier algo em meio ponto percentual ajuda o nosso mercado? É a grande surpresa aí do radar? Ou até meio ponto percentual já está tudo precificado hoje? Veja bem, Rafa, até vou botar uma pimentinha aí nessa decisão de taxa de juros. Na verdade, pela FedWatch, nós temos aí a maioria esmagadora, entre 96% e 97%, dos analistas projetando 0,25, né? Nós estamos hoje na banda entre 4,25 e 4,5. Se chegar um corte na magnitude de meio ponto percentual, aí o mercado vai enlouquecer. Tanto o mercado nos Estados Unidos quanto no Brasil. Aí será uma, não digo uma surpresa, mas vai ser uma avalanche de movimentação no mercado, deve trazer bastante volatilidade. Sobretudo porque os dois mercados estarão abertos, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas eu diria que 0,25 já está precificado para quarta-feira. Exatamente, né? Inclusive, tem muita coisa precificada neste momento e são fatores de risco muito interessantes. Por exemplo, risco eleitoral é algo que está no radar, né? A notícia que saiu agora há pouco, inclusive trazida em primeira mão, foi o furo de notícia foi do Valor Econômico, falando que o Lula está de olho na eleição e quer uma tarifa gratuita de ônibus. Ou seja, tá de olho aí, né? Tá tentando articular. Os técnicos do governo federal estão estudando medidas para reduzir ou até zerar a tarifa de ônibus no Brasil. Essa notícia que saiu hoje e que traz aí mais um cenário eleitoral, né? De uma tentativa da permanência da situação no poder. Você acha que isso pode fazer preço no mercado ou ainda tá muito cedo para a gente falar de preço no mercado com risco eleitoral, Felipão? Rafa, eu acho que nesse momento o mercado está muito ligado à decisão do FONC, né? Muito ligado, a gente tem uma expectativa muito grande, será o primeiro corte depois de muito tempo. Passada a quarta-feira, né, que já estaria precificado do meu ponto de vista, aí nós vamos olhar mais aqui para a capital federal, vendo o populismo, né, do governo que, querendo ou não, está aplicando aí várias medidas, como o gás, como agora a questão das passagens de ônibus, tudo isso já mirando as eleições de 2026. O risco fiscal está sendo precificado, logicamente, pelo mercado financeiro, mas me atrevo a dizer que neste primeiro momento, como o mercado é muito passional e muito pontual, nós estamos muito ligados à decisão de taxa de juros, mais ou menos pensando. O problema das eleições nós deixaremos para amanhã. Exatamente, né? Então, vamos falar ainda um pouco dessa questão lá nos Estados Unidos, né? Essa super quarta lá fora, que há uma expectativa danada em relação ao que o Jerome Powell vai fazer, principalmente no que ele vai comunicar, né? Porque é um cenário que o Trump está pedindo há muito tempo, esse corte de taxa de juros. Inclusive ele pediu, né, esses dias agora, inclusive foi hoje, que ele pede, fala assim, Jerome, corte mais do que 0,25, pode cortar 0,5 ponto percentual, que o mercado imobiliário explode, vai dar tudo certo e tudo mais. Você acha que o grande desafio para o Jerome Powell é se manter no cenário de dados, né? Ou seja, o que os dados mostram para ele, ao invés de ficar ouvindo o que o presidente da República de lá quer e tudo mais? É um grande desafio nesse momento, né, Rafael? Porque, na verdade, nós temos aí todo o impasse já do Donald Trump com outros membros, né, com a membro do Banco Central americano. Temos uma pressão há bastante tempo já que vem para um corte de juros. É natural que o executivo queira o corte de juros, porque potencializa as aplicações da sua economia. Super natural, super compreensível. Agora, o Banco Central dos Estados Unidos é independente, nós sabemos disso, e uma vez que ele seja independente, ele tem as suas métricas para poder fazer o corte, para poder fazer a política monetária.
Acho que nesse momento é um misto entre estarmos prontos, né, no sentido dos Estados Unidos, estar a economia dos Estados Unidos pronta para testar um corte da magnitude de 0,25 e também ceder, de certa forma, e tirar um pouco da pressão com o executivo americano. Acho que chegou a fome e a vontade de comer. Essa parte está precificada. Agora, você colocou muito bem, Rafa. O comunicado que vai ser feito meia hora depois da decisão do FONC é o que interessa para o mercado, o chamado Forward Guidance, que é quando o Banco Central dos Estados Unidos olha para o futuro. Olha, cortamos aqui 0,25 ou que seja 0,50 e agora para onde estamos olhando? É para o PCI? É para o mercado de trabalho? Não sei. Agora, o corte está precificado. O que o Jerome Powell vai falar 30 minutinhos depois, o mercado vai estar com as duas orelhinhas aguardando. Exatamente. Né? Vamos falar um pouco agora também sobre o Brasil, né? O Brasil, Varonil, inclusive, que está aí representado atrás de você, com o palácio do governo e tudo mais. Você está na frente do Senado, aí é o Senado, não? Se eu não estiver equivocado, é o Senado Federal aí, não é, não, Felipão? Exatamente. Do lado de cá, com a cúpula virada para cima, a Câmara dos Deputados, e na outra ponta, com esse domo, né, essa cúpula virada para baixo, o Senado Federal, o Senado da República. As duas casas aqui que representam o nosso legislativo. Exatamente, as casas mais poderosas do Brasil, né, onde circula mais informação e tudo mais. E falando um pouco sobre essa questão das informações, né, a gente está muito de olho no que o Copom aqui do Brasil vai definir, né, o que o Banco Central vai definir. O Gabriel Galípolo tem jogado o jogo direitinho, não fala nenhuma vírgula que dê a entender que possa vir corte, que dê a entender que ele possa estar olhando para isso, até para não gerar uma especulação no mercado. Mas o que dá para a gente esperar dessa taxa de juros agora para essa super quarta? Há um otimismo aí, pelo menos por uma sinalização de corte, ou às vezes, não sei, vai que ele surpreende do mundo e corta de fato. Você acha que tem alguma possibilidade disso, Felipão? Possibilidade sempre tem, né, Rafa? Mas o Galípolo é muito técnico, assim como todo o corpo do Banco Central do Brasil. E eles já vêm falando aí há bastante tempo, tanto nos eventos quanto nas coletivas, que o Banco Central precisa de um juro mais restritivo por mais tempo aqui no Brasil para que possa tomar uma decisão mais confortável. Isso está muito claro. Lógico que nós temos de uma parte do mercado uma também pressão, assim como nós falamos dos Estados Unidos, uma pressão para um corte na taxa de juros. Está quase insuportável manter a Selic nesse patamar? Está. Agora, como eu falei, o Banco Central do Brasil tem sido muito técnico. Não há nenhuma sinalização de corte para amanhã. Se acontecer algum corte amanhã, será uma surpresa para todos nós. Alguma parte do mercado vai dizer, nossa, era necessário. Que é necessário, todos nós concordamos. Agora, com o governo federal gastando mais, o nosso arcabouço fiscal ali um pouco descrente, né, já que grande parte da despesa do governo federal tem passado à margem do arcabouço fiscal, o Banco Central está ligado nisso e já não fala mais nada porque está em período de silêncio. Lembrando que começou hoje a reunião obrigatória lá do Comitê de Política Monetária e amanhã sai apenas o comunicado. Exatamente, né? E aí, até mesmo olhando essa questão aqui do Brasil, a gente tem algum dado que ajude a pensarmos uma taxa de juros mais mirando aí numa queda, né? O IPCA, por exemplo, veio meio otimista, né, nas últimas semanas. A gente acompanhou aqui na tela da BMC. Você acha que isso, pelo menos, reforça um otimismo do investidor para não essa super quarta, mas para a próxima, a gente já começar a ter esse corte na taxa de juros? Eu acho que sim, Rafa. Tanto o Boletim Focus do Banco Central vem precificando aí há 13, 14, 15 semanas consecutivas um IPCA mais fraco aqui no Brasil. A gente tem de vez em quando um sustinho ali, seja por um IGPM, pelo um IBCBR, né? Mas o IPCA tende a se acomodar, principalmente por conta da guerra tarifária. Se os produtos não são exportados no mercado interno, eles têm a tendência de ficarem mais baratos. Como a nossa cesta do IPCA ela tem alguns componentes muito sazonais, a gente pode ver aí, é uma tendência do próprio Boletim Focus, vermos uma queda nos preços no curto prazo. Como isso vai ficar até as eleições de 2026, não sabemos. Esse é o cenário de cautela pelo qual a curva de juros no Brasil tem uma grande dificuldade de cair. Então nós estamos vendo a Bolsa muito animada, com um dólar mais baixo, em absoluto por conta do cenário doméstico, mas totalmente indexado ao mercado americano. Inflação aqui no Brasil pode cair pontualmente, mas vamos ficar ligados nessas medidas do governo federal
Porque tudo na economia, nós já falamos isso aqui várias vezes, né, Rafa? Tudo na economia leva tempo. Leva tempo para ficar ruim e leva tempo para melhorar. Todos os impactos de tudo que está sendo feito hoje aqui em Brasília vai demorar alguns meses para surtir efeitos. Então, está muito correto no meu ponto de vista, Gabriel Galípolo e sua equipe. Cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, né? Cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, exatamente. Falando sobre coisas que também podem mexer com o nosso mercado, semana passada a gente teve o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, juntamente com toda a sua cúpula, né? Todos foram condenados, enfim, pela trama golpista, mas isso ainda cabe recurso das defesas, né? E toda essa situação, ela trouxe um peso econômico a partir do momento do tarifaço do Donald Trump, das sanções em relação aos bancos e tudo mais. Você acha que esse tipo de situação, enquanto está no trânsito em julgado ainda, o mercado não vai precificar uma resposta, uma retaliação dos Estados Unidos por enquanto, Felipão? Ou já está tudo precificado? Só vai surpreender a gente se vier algo, sei lá, como 100% de tarifa. Agora veio uma sombra em você, agora você está tranquilo. Eu sei como é que é essa sensação. Agora melhorou. Você acha que esse tipo de situação do tarifaço ainda está meio que no trânsito em julgado? O mercado ainda está meio que de olho nessa situação? O mercado está de olho como essa nuvem, né? De vez em quando a nuvem vai embora e aí os problemas vêm, né? Assim como a expectativa por uma elevação da Magnitsky pelos Estados Unidos, que ainda não veio, mas o mercado está de olho. A gente deve muito ficar em especial de olho nos bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, esses papéis que têm apresentado aí uma boa amplitude nos últimos dias. Em relação a Brasília, né, nós estivemos aqui no Congresso Nacional hoje, Câmara e Senado, e nós notamos assim, as pessoas um pouco mais, também assim como no mercado, cautelosas em tratar o tema. Tudo está acontecendo de uma forma ainda muito tranquila. Hoje o governador de São Paulo, Tarcísio, está aqui em Brasília para conversar com os outros políticos da direita, para ver o que pode ser feito com relação à pauta da anistia, mas todo mundo ainda conversa naquela conversa rápida de corredor, sem querer se expor muito e sem querer se comprometer. Tudo ainda pode acontecer. Vamos ver os prazos, se a defesa dos condenados lá do 8 de janeiro vai recorrer, seja por embargos, seja por alguma outra via. Tudo ainda está na mesa, Rafa. Inclusive, essa semana ainda estaremos aqui em Brasília para acompanhar quais serão os próximos passos, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto dos outros réus. Exatamente. Tem a questão também da anistia, né? O governador de São Paulo, inclusive, o Tarcísio chegou a viajar para Brasília para tentar ajudar nessa questão da anistia e tudo mais. Tudo isso mexe muito com esse mercado, né? Inclusive, hoje o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, cancelou a viagem a Brasília, que constava na agenda oficial de hoje. O objetivo era intensificar articulações políticas em favor da anistia de Bolsonaro. A avaliação é que todos os movimentos para pautar o tema já foram feitos. E essa questão da anistia também ela é importante ressaltar, né? Não é porque uma anistia pode ser votada que vai anular a decisão do judiciário. É outro caminho, é outra coisa que vai ter que ser conversada, e aí isso mexe tudo também no mercado novamente. Então, é um cenário meio complexo para se analisar. Falando de cenários complexos, voltando a olhar um pouco para os Estados Unidos, a gente vê uns Estados Unidos que não definiram ainda como é que vão agir em relação às tarifas, né? Porque na semana passada o Trump falou, olha, aqueles acordos que eu fiz com a União Europeia, com o Japão, com a Índia e tudo mais, pode ir tudo para água abaixo se não forem do jeito que eu quero. Você acha que o mundo, o mercado, está muito de olho ainda sobre como os Estados Unidos vão levar essa situação? Porque aparentemente latiu bastante, mas morder não mordeu, né? Tá ainda jogando, negociando lá nos Estados Unidos, né? Estados Unidos vem retrocedendo em algumas coisas, algumas negociações, né? Tem, como a gente sempre falou desde o início aqui na BMC, o governo Trump ele sempre coloca uma gordurinha ali no seu petitório, né? Coloca uma pressão maior para depois, não se trata nem de um recuo, mas mais de uma ancoragem na negociação. Isso é absolutamente comum, normal, acontece, isso pauta a vida de Donald Trump como empresário e como político, né? Coloca num patamar um pouco mais acima para poder dar uma recuada e fechar num patamar um pouco mais aceitável. É lógico que o mercado, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, está de olho nisso, porque tudo muda muito rápido, né, Rafa? Nós tivemos, nos últimos tempos, negociações com o Japão, com a União Europeia, e está também todo mundo de olho nessa questão dos drones, da Rússia com a Polônia, e a pressão do Trump em relação à União Europeia e outros países que compram petróleo da Rússia, querendo que esses países, ou que se aumente a tarifa para eles, ou que eles suspendam, porque eles estariam financiando a guerra, a invasão à Ucrânia. Então,
Nota como nós temos muitas coisas sobre a mesa para poder ser negociado e a Casa Branca se movimenta muito rápido, talvez até mais rápido aqui do que os nossos políticos de Brasília. Tudo pode acontecer essa semana. Com super quarta, acho que o Trump ficará um pouco mais animado, porque teremos provavelmente um corte na taxa de juros e ele deve se voltar para outras pautas, como guerra e a política tarifária, com Índia, Brasil e também com a União Europeia. Exatamente. Para a gente poder, inclusive, fechar o nosso programa de hoje, Felipão, nesse clima, né, de expectativa para a super quarta, eu não vou nem fazer aquela pergunta que eu sempre faço, de o que tem que estar na cabeça do investidor para essa semana, porque é a super quarta. Mas qual que você acha que é o sinal claro que a gente tem que ficar de olho, principalmente nas atas vindas da super quarta, né? Porque os cortes o corte e a manutenção meio que já estão aí no radar. Mas o que tem que estar muito claro para a cabeça do investidor nessa semana, né? É o Powell falar, olha, vem mais corte por aí, a gente vai aumentar esse ritmo de corte, é o Galípolo falar que está bastante otimista com o cenário econômico brasileiro. O que a gente tem que estar de olho nessa super quarta? Rafa, me parece que o Galípolo vai trazer um comunicado mais estável. Essa é a minha expectativa para Brasil, nível Brasil. Um comentário mais estável do tipo, vamos manter a taxa num patamar um pouco mais restritivo e aguardar os próximos dados, quase que adotando um tom diplomático de Jerome Powell, seu colega americano. Já os Estados Unidos, este sim será fundamental para o mercado brasileiro. Porque se nos últimos tempos a Bolsa Brasileira tem subido com o dólar em queda, já precificando esse fluxo estrangeiro que deve vir para cá, a gente precisa entender se isso vai continuar, ou seja, se no Forward Guidance, que vai ser apresentado meia horinha depois da data do FONC, da reunião do FONC, se ele vai deixar a porta aberta, enxergando espaço para mais um corte de mesma magnitude ou de magnitude, né, mais elevada, isso vai estar no comunicado e talvez até na fala dele. Se ele deixar essa porta aberta, Rafa, poderíamos ter aí na próxima reunião mais 0,5%, aí o mercado vai enlouquecer. Entra o fluxo comprador para cá, dólar desaba no curto prazo, Bolsa Brasileira renova a topo histórico e dentro do mercado financeiro, deixando de precificar a parte política, estaremos todos muito felizes. Exatamente. Felipão, queria muito agradecer a sua presença aqui. Boa viagem em Brasília, hein? Se cuida aí, faça bastante networking, que aí é a terra do networking, não tem jeito. Onde você vai tem gente importante, todo restaurante e tudo mais tem gente importante. Então boa viagem aí, meu amigo, aproveita. Muito obrigado, Rafa, e qualquer novidade por aqui, a gente volta a entrar ao vivo. Grande abraço, boa semana. Boa semana, meu querido. Tamo junto, valeu. Felipe Santana, especialista em investimentos da Axie Investing, com a gente aqui no nosso programa de hoje, lá diretamente de Brasília, hein?